vamos refletir hoje sobre Provérbios 18, 21, que fala assim, olha, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha que provérbio interessante. A gente sabe que a nossa língua, a gente pode usá-la tanto para o bem quanto para o mal. Logo, ela pode ser instrumento de bênção e instrumento de maldição. E é interessante notar que o livro de Tiago, um capítulo inteiro, ele fala sobre o poder da língua. E ele fala que a língua é como fogo, sabe? E ela pode fazer com que até uma floresta inteira, sabe, fique assim, em tudo cheio de fogo. Chega umas, como chamar o carro do bombeiro, né, para cuidar, mas nem o do bombeiro daria conta, porque a língua é como agulha, que de repente se transforma numa floresta em fogo. Ou seja, gente, a língua é muito séria, não é verdade? E nós não sabemos disso. Olha, nós sabemos que quando a gente fala palavras boas, a gente abençoa a vida da pessoa, edifica a vida da pessoa. Mas quando a gente fala palavras maldosas, a gente está denegrindo a pessoa, falando mal da pessoa, sabe? E às vezes tem muita inveja, muito ciúme. E é por isso que a morte e a língua estão no poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, nós temos que ter muito cuidado, sabe? Nós temos que abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las. Eu fico muito preocupada quando eu vejo nas redes sociais pessoas atacando outras pessoas que às vezes até comungam da mesma fé, sabe? Mas denegrindo a vida do outro, o ministério do outro, sabe? Falando mal. Aí alguns podem falar, Vera, mas a gente tem que exortar. Gente, a palavra de Deus já é totalmente exortativa e ela está à disposição de todos. Não tem ninguém, todos podem ter acesso. Só aqueles que estão participando, vivenciando a igreja perseguida, que infelizmente não podem nem lê-la. Mas nós que temos liberdade de religião, nós podemos lê-la, falar dela o tempo que nós quisermos, mas não para ser instrumento de denegrir a vida do outro. Gente, isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste entre o povo de Deus. Não é tempo da gente falar de discórdias, é tempo da gente trabalhar com amor, sob oração, sabe? Orando pela vida do outro. Tá vendo que o outro tá fazendo alguma coisa que não agrada? Ore para Deus abençoar essa pessoa, para Deus dar discernimento para essa pessoa, sabe? Para ela voltar a ser o canal de Deus, se não está sendo, mas orar e continuar sendo no caminho que a Bíblia manda, porque nós sabemos que é preceito sobre preceito no Velho Testamento, regra sobre regra no Antigo Testamento, né? Não é velho, é antigo, regra sobre regra, mas a lei continua vigente? Continua, porque a Bíblia continua sendo a mesma. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E tanto no Antigo quanto no Novo, o poder da língua é muito importante para nós, que amamos a Deus e vivemos por Ele e para Ele. Sabe, a gente tem que aprender a orar pelo outro. Minha mãe sempre ensinava em nossa casa para nós não falarmos mal da vida das pessoas. E principalmente quando nós ousávamos falar, né? Eu era muito criança, mas desde criança que eu escuto isso. Alguém ousava falar de algum líder religioso, minha mãe na hora, não quero ninguém falando mal aqui, nós temos só que orar por eles. Orar por eles, não ficar falando mal dessa pessoa. Então, eu aprendi isso desde criança, graças a Deus, porque eu não gosto de falar, sabe, de líder religioso nenhum. Por quê? Eu prefiro orar por ele. É muito mais fácil, porque quem é que resolve todas as coisas? Deus. Só Deus que pode mudar o coração das pessoas. Provérbios também fala que é Deus que inclina o coração do rei, ou seja, dos líderes, quer sejam políticos, religiosos, sabe? No trabalho, é Deus quem pode mudar o coração de alguém. Nós não podemos ou não temos força para isso.
Eu estou lendo o Antigo Testamento e eu percebo quando o rei andava nos caminhos do Senhor, que adorava o Senhor, buscava o Senhor, vivia junto com os profetas de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, os sacerdotes, levitas, sabe? Eles eram abençoados. E Deus até fazia com que não houvesse guerras contra ele. Mas a partir do momento que eles se afastavam da palavra de Deus, que começavam a adorar a outros deuses, que não ao grande eu sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aí eles sofriam e muitos deles foram levados cativos para terras estrangeiras por causa disso. Então, nós não podemos ficar falando mal das pessoas, porque Deus quer que nós vivamos uma vida que seja agradável ao seu coração. E uma forma de agradar o coração de Deus é não se envolver com contendas, com fofocas, porque isso não agrada o coração de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar por aquelas pessoas que estão nas lideranças, em quaisquer instâncias que sejam. Vamos pedir para Deus abençoá-las, para serem canais de Deus na terra, assim como nós. Isso sim vai agradar o coração de Deus, amém? Então lembre-se, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você quer que seu fruto seja abençoado? Então fale palavras abençoadas, tá bom? Abraço grande, Deus abençoe a sua vida grandemente. Tchau.